Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal do GA. Eu sou o Lucas e hoje eu trago uma análise aqui sobre a situação de uma empresa que há muito tempo o pessoal me pede no Telegram, que é exatamente a Sanepar, tá? Eu tenho certeza que muitas pessoas que me seguem investem na empresa, então hoje eu vou trazer um panorama geral aqui sobre o que está acontecendo na empresa, quais são as principais dificuldades que ela está enfrentando nesse momento e qual é a minha opinião acerca da situação da empresa atual e a situação da que a empresa deve ter no futuro, tá? Então, se você investe em Sanepar e não sabe muito o que fazer nesse momento, está um pouco inseguro em relação à empresa, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, tá? Porque eu vou munir você de informação, eu não vou recomendar compra nem venda nesse vídeo, mas eu vou munir você de informação para que você possa tomar uma decisão mais acertada acerca do seu investimento, tá? Se você tem um investimento aí voltado para o longo prazo, beleza? Se vocês gostou desse vídeo, não esqueça no final de deixar o seu like, se inscrever no canal. Logo depois da vinheta, a gente começa então esse vídeo aí sobre a Sanepar. Até logo! Bom, pessoal, vamos lá. Para quem não conhece a Sanepar, né, a Companhia de Saneamento do Paraná, ela é uma estatal que tem a concessão dentro do estado do Paraná de diversos municípios na parte de abastecimento de água, esgoto, tá? Esse é o principal foco da empresa, digamos assim, é o principal core business da empresa, mas também o que poucas pessoas conhecem é que ela também tem participação em 3 aterros sanitários e ela tem uma joint venture na área de biogás. Pouca gente conhece isso porque é uma parte muito pequena das receitas da empresa. O que tem sido observado aqui ao longo do último ano, né, dos últimos 12 meses, principalmente uma queda considerável nas ações da Sanepar, caíram 30% nos últimos 12 meses, e em 2021, no momento que a gente grava aqui, uma queda de 17%. O que está causando essa queda nas ações da Sanepar? Será que é um momento de oportunidade de vocês comprarem mais ações da Sanepar? Eu vou passar aqui algumas informações para vocês e vocês vão tomar a decisão por si próprio, tá? Em nenhuma forma aqui a gente está tentando dar uma recomendação de compra nem de venda de Sanepar. Eu vou mostrar alguns fatos aqui que podem elucidar o caminho para vocês e que podem auxiliar uma tomada de decisão própria, beleza? Basicamente, pessoal, o que a gente está tendo na Sanepar é o que a gente costuma chamar no mercado de tempestade perfeita, né? E o que acontece, né? Quando você tem diversos motivos que estão acontecendo, muitas vezes alheios à empresa, a empresa não tem culpa do que está acontecendo, faz parte da condição dela como estatal, às vezes, faz parte do setor no qual ela está atuando, que essas coisas elas começam a acontecer. E eu diria que atualmente são 3 pilares dessa tempestade perfeita. Eu vou passar cada um deles aqui com vocês, mostrar um pouco como é que a empresa está se adaptando a esse novo cenário. O primeiro problema é o volume de chuva que tem sido bem abaixo da média histórica ao longo dos últimos anos, tá? Então isso tem impactado um pouco as barragens da companhia e consequentemente isso causa um rodízio de água dentro do Paraná, o que acaba reduzindo o volume de água que é de fato faturado, né, pela empresa. Isso impacta os resultados fortemente porque o volume de água faturado ele é muito considerável na parte do faturamento da empresa. Praticamente tudo é questão desse volume de água. Tá? A segunda questão, você tem uma agência reguladora que é a GEPAR passando um reajuste abaixo do esperado, então essa agência geralmente ela cuida da parte de reajuste do serviço de água, e o que aconteceu ao longo de 2020 e 2021, principalmente por conta da pandemia, você teve 2 fatos que foram os mais relevantes. O primeiro fato foi a redução, foi na verdade um repasse de reajuste abaixo do esperado do mercado, e o segundo fato foi a troca do índice do IGPM pelo IPCA. Então eu vou mostrar um pouco aqui o que aconteceu, vou mostrar os fatos relevantes e vou dar minha opinião também sobre essa situação. Mas de fato, isso tende a gerar o que no curto prazo? Um custo que já aumentou, porque geralmente os insumos que a Sanepar utiliza, eles têm um reajuste um pouco mais atrelado ao IGPM, tem algumas commodities também que eles têm como custos, né? No caso do cloro, também da soda. Então eles vão ter um custo que é repassado muito rápido para a companhia, você tem um aumento de custo e uma redução de receita abaixo do esperado, isso acaba impactando, reduzindo as margens da companhia, principalmente ao longo de 2021, enquanto esse reajuste não é passado. Então, por isso que o mercado vê com olhos bem negativo essa questão aí de você não ter o reajuste repassado imediatamente, tá? Outra coisa, terceiro ponto, e talvez esse ponto seja de fato o que tem menos visibilidade, é a questão do marco legal do saneamento. Então, foi uma lei recentemente passada,
ninguém sabe direito como de fato funcionará, mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos que podem estar a favor da Sanepar em relação ao marco legal, beleza? Então vamos caminhar por esses 3 pontos para que a gente consiga entender melhor a situação atual da empresa. Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é que a companhia, mesmo com a pandemia, com a crise hídrica e tudo mais, ela tem aumentado os investimentos que ela tem feito. Isso ajuda bastante, principalmente porque ela tem que fazer uma transposição entre o rio Capivari e um dos reservatórios, uma das barragens que a empresa tem. Então, isso é importante para que ela consiga aumentar o fluxo de água para essa barragem, tá? Então, esse é um dos motivos que ela tem aumentado esses investimentos ao longo de 2021. Isso é extremamente positivo, né? Porque quanto mais ela conseguir investir, mais ela consegue reduzir esse impacto da crise hídrica sobre o sistema. Só que a gente vai perceber aqui o seguinte, né? Que atualmente a crise hídrica já é uma realidade, é uma coisa que não dá mais para fugir ao longo de 2021. A gente teve um período de chuvas ali no final de 2020 muito ruim, tá? Era bem abaixo da média histórica, então a companhia deve sofrer bastante ao longo de 2021, isso aí já está garantido, tá? Inclusive já existe um rodízio sendo aplicado principalmente em Curitiba. Então é um momento de dificuldade para a empresa, mas, né, é um momento que você tem algo mais pontual. A gente está falando um pouco de 2020 e 2021 aqui. É claro, se a tendência de chuvas continuar muito baixa, isso tende a estender. E atualmente eu acho que é isso que o mercado está precificando, tá? Ele está precificando um 2022 muito difícil também, um 2023 difícil, e por conta disso ele acaba pressionando as ações da companhia, tá? E aí, aqui o órgão falando, né, que as chuvas devem continuar abaixo da média nos estados abastecidos pela bacia do Paraná. E qual é a situação de reservatórios que pode ser um pouco mais favorável para a Sanepar, um pouco mais confortável, tá? De acordo com o presidente da companhia, cerca de 80% da capacidade para que o rodízio de água em Curitiba e região acabe. E atualmente a Sanepar, salvo engano, ela está ali um pouco perto de 55%, um pouco se aproximando de 50% no nível médio dos seus reservatórios. Então, ela já está em rodízio atualmente, quando a gente fala, tá? E se ultrapassar a marca de 60%, ele consegue amenizar um pouco mais o rodízio de água. Isso tende a ser positivo para a Sanepar, porque tende a aumentar um pouco os volumes, tá? Mas a situação confortável mesmo é 80%. A empresa está longe de conseguir essa marca. Inclusive agora que a gente tem um período de estiagem, né, uma redução de volume de chuvas, provavelmente a empresa deve continuar sofrendo aí ao longo desse tempo, até finalmente a gente chegar na etapa do ano que vai ter um índice pluviométrico um pouco maior. Então o número mágico, né? Qual o número mágico que, segundo o diretor-presidente da empresa? 80%. Com 80% dá para suspender totalmente o rodízio. Se a gente for olhar os níveis dos reservatórios da Sanepar de 2010 até 2020, olha que interessante isso aqui, que a gente consegue ter uma noção do quão ruim está sendo os últimos anos para a Sanepar. 2010 é uma coisa linda aqui, praticamente 100% o ano todo. 2011, muito bonito também, 100% o ano todo. 2012 teve um ano um pouco mais problemático e aqui os problemas começaram a desandar. Você vê que 100%, por exemplo, só o Piraquara 2 ele se mantinha dessa forma. 2014 já vem o Piraquara 2 saindo do 100% o ano todo. 2015 um ano legal, um ano que encheu os reservatórios. 2016 até acima, né, de 100%, isso é bem interessante. 2017 ok também. 2018 ok, exceto um aqui, o reservatório Iraí, ele já começa a mostrar algumas fragilidades. 2019 a gente tem uma redução. 2020 é quando o bicho realmente começa a pegar, que a gente vê aqui que o ano começa bem, mas mais ou menos ali, quando a gente estava em maio o negócio começa a ficar feio, principalmente no reservatório Iraí e no reservatório Passaúna e Piraquara 1, tá? Então, esses reservatórios eles acabam sendo um pouco impactados por conta da redução do volume de chuvas a partir de 2020. Você vê o quanto que piora, né, ao longo de 2020. Eu vim aqui rapidamente para o list de resultados para mostrar para vocês terem noção a capacidade total de cada reservatório. Então vocês veem que o Iraí e o Passaúna é basicamente ali 2/3 da capacidade do reservatório da Sanepar e 1/3 o Piraquara 1 e Piraquara 2, beleza? Então, quando vocês forem olhar o nível aqui dos reservatórios, se a gente for olhar principalmente 2020 e 2021, você vê que o que realmente impacta é a questão do Iraí e do Passaúna estarem muito abaixo do ideal. Aqui, né, uma loucura total, chegou a 28%, realmente muito crítico.
E aí você teve um período de chuvas aqui que começou a melhorar um pouco, né? O Piraquara ele conseguiu encher bastante aqui até março, acredito que aqui seja março, mas aí você já vê uma redução bem considerável no Iraí e Passaúna no momento de maio, tá? Em comparação com o ano passado, o Iraí está muito melhor. Isso é uma coisa que ameniza um pouco em relação à crise hídrica que ocorreu no ano passado. E esse ano a Sanepar ela começou também o rodízio, eu acho, um pouco mais cedo, tá? Então ela vai conseguir talvez amenizar um pouco mais o impacto da crise hídrica ao longo desse ano. Só que qual a expectativa, né? Você vai ter redução de volumes, consequentemente isso vai impactar também os resultados da empresa. Apesar de que, se você for comparar o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, provavelmente não vai ter tanta mudança assim, tá? Porque no 2T20 da empresa já havia racionamento. Então, basicamente, galera, o que vocês têm que olhar aqui para quem quiser acompanhar os níveis de reservatórios da empresa? No momento que esses reservatórios chegarem mais próximos ali de 70%, 80%, se o Iraí e Passaúna chegarem a 80%, provavelmente será o fim do rodízio na cidade de Curitiba e aí você vai ter uma normalização de volumes, tá? A tendência é que, eu acredito é que mais cedo ou mais tarde você tem um ano bom de chuvas e esse risco ele seja bastante mitigado, tá? Tanto pelos investimentos da companhia também, que tendem a passar um pouco mais de volume para o reservatório do Iraí. Então, basicamente isso que a gente tem que olhar quando a gente estiver meio que acompanhando essa crise hídrica da empresa. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que na minha visão, tá? Olhando aqui, pelo que eu estou percebendo aqui, você teve uma redução menos considerável de abril para maio em relação ao ano passado. Olha que o ano passado como o impacto foi grande, 71% para 50%, 27% para 13%, 49% para 40%. Então, esse ano a gente teve reduções menores aqui, quando a gente olha em comparação com o ano anterior. Então, acredito eu que a crise hídrica desse ano será inferior, será menos impactante nos volumes da empresa em relação à crise hídrica do ano passado, beleza? Segundo ponto, tá? Vamos mostrar aqui os dois fatos relevantes que foram os mais impactantes para realmente o mercado ficar bem pessimista em relação à Sanepar. O primeiro foi a aplicação do índice de reajuste tarifário anual de 5,11%. O esperado pelo mercado era cerca de 9%, que eu acho que foi o acordado em agosto de 2020. Porém, né, pela situação pelo qual a companhia passava-se, né, e lembrando que aqui, quando esse fato relevante saiu, estava tendo um rodízio muito grave em Curitiba e ele foi sendo amenizado ao longo do tempo, tá? Então, a Agepar entendeu que não era o momento de fazer o repasse imediato de toda essa porcentagem e ela reduziu esse reajuste em relação à Sanepar, tá? No momento que você está tendo um rodízio, é meio complicado você fazer um reajuste. Então, assim, apesar de entender o lado dos acionistas que, realmente querem que a empresa seja repassado o que foi acordado, eu entendo que esse momento é um pouco mais complexo, tá? Tanto pela questão da pandemia, quanto também pela questão do rodízio de água, pela crise hídrica que está ocorrendo, né, no cenário do Paraná atualmente, tá? E se você for olhar o outro fato relevante que é muito pesado, né, esse fato relevante aqui, que antigamente era acordado que você teria um repasse do GPM, e por conta do GPM ter subido muito, né, praticamente 30% aí nos últimos 12 meses, ele foi trocado pelo IPCA em 25 de janeiro de 2021. Muita gente ficou chocada com isso, só que, vamos lá pessoal, dando um passo aqui para trás e olhando um pouco a realidade do mercado. Vocês que têm apartamento alugado, com certeza vocês acharam um absurdo se tivesse sido repassado o IGPM. Então, a grande realidade é que o IGPM ele descolou um pouco da realidade da inflação. E, digamos assim, o IPCA ele tende a acompanhar o IGPM. Então, ele demora um pouco mais para mostrar a realidade, mas mais cedo ou mais tarde o IPCA ele acaba incorporando um pouco essa realidade. O IGPM ele é um pouco mais rápido, né? Ele vai direto nos custos, mas mais cedo ou mais tarde os custos são repassados para os serviços e tendem a aparecer no IPCA também. Então, assim, olhando a realidade do momento, que nem falei para vocês anteriormente, é meio complicado você exigir um reajuste de 30% no momento que você está tendo redução, as pessoas estão em casa, as pessoas às vezes não estão conseguindo trabalhar e ganhar dinheiro da mesma forma que anteriormente, e também no momento que você está tendo rodízio de água, então as pessoas já estão muito insatisfeitas com o que a Sanepar, né, ela vem oferecendo. E não é culpa da Sanepar, mas as pessoas estão insatisfeitas, tá? É normal. Quando você está vivendo um rodízio, isso aí incomoda, tá? Incomoda um pouco. Então, imagina você tá tendo um rodízio de água, tá tendo escassez de água e você tem um reajuste de 30%. Realmente não sei se faz
tanto sentido, tá? E a Agepar, tá? Aí você pode entrar nos méritos de que ela deve tá querendo eleição e tudo mais, eu não vou entrar nisso aqui, tá? Olhando apenas a questão realmente que a empresa, né, apesar de ter esse foco no lucro e nos resultados, ela tem a sua função social também, tá? Se você ficou um pouco assustado com isso aqui, não esperava, provavelmente você não sabia que você estava investindo numa estatal. Uma estatal, ela tem essas questões, tá, pessoal? Mas, na minha opinião, isso é uma coisa, primeiro, o IPCA, ele tá pequeno agora, mas ele tende a aumentar bastante nos próximos meses, acredito eu, quando acontecer essa reversão de repasse de preços para os serviços, tá? Isso tende a impactar um pouco mais o IPCA, e eu acredito também que o reajuste ele será dado no momento certo. Enquanto a gente tiver realmente uma reabertura econômica mais condizente, né, quando a pandemia de fato for vencida, eu acredito que o reajuste ele tende a ser melhorado ao longo do tempo. Então eu considero esse ponto aqui, assim como a parte do volume de chuvas está abaixo da média, como algo pontual. E como meu foco é no longo prazo, eu não me preocupo muito com isso aqui, porque é algo que gera pressão no curto prazo pelo mercado. Geralmente o mercado precifica de uma forma muito pessimista isso aqui, né? Geralmente o que está acontecendo no curto prazo, o mercado ele tende a amplificar por muito tempo, e eu acho que nesses dois casos aqui não é algo que deve durar mais de um ano aí, tá? Eu acredito que em 2023, 2024, com certeza já vai ter uma situação bem diferente, uma situação bem mais favorável para a empresa. E finalmente chegamos talvez à questão que seja mais obscura, na minha opinião, que é a parte do marco legal do saneamento. Como é que a empresa, como é que a Sanepar, ela vai reagir em relação a isso? A primeira coisa que a gente viu no marco legal do saneamento, em relação às empresas estatais, é que o governo vai exigir meio que uma comprovação de que as empresas consigam fazer os investimentos necessários para universalizar os serviços, tá? Isso é tranquilo para a Sanepar porque ela é uma empresa bem saudável financeiramente. Então, eu acho que isso não é uma preocupação grande, tá? O que acontece é que alguns contratos de programa da empresa, provavelmente eles terão que ser licitados assim que acabar o prazo para aquilo, tá? Então, o contrato de programa é basicamente um contrato entre a empresa de saneamento e o município, que através do cumprimento de metas a empresa consegue manter esse contrato e conseguir continuar operando, né, dentro do município. Então vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante sobre a Sanepar, que meio que eu acho que protege um pouco mais a empresa. Quando você for olhar aqui os contratos, né, da Sanepar, você percebe o quê? Curitiba, Londrina, Maringá, você tem cerca de 20, 25 anos aqui de remanescente de contrato de concessão. Isso é bastante tempo, tá? Os mais preocupantes aqui seria Ponta Grossa, Cascavel, Toledo menos preocupante porque é uma receita total inferior aqui. Você tem cerca de 5 anos, tá? Então, na minha opinião, conhecendo um pouco mais sobre esse setor, o que acontece, tá? O mais importante para a empresa é que ela consiga manter as empresas do topo aqui, tá? Com certeza Ponta Grossa e Cascavel são importantes para a Sanepar e provavelmente ela vai ter que competir com empresas privadas assim que esse prazo aqui ele sumir, né? Agora, esses municípios aqui que são menores, o que acontece? Apesar deles serem importantes para a receita da empresa, não necessariamente eles são municípios que geralmente tendem a render lucro, tá? Por que acontece? O que dá de fato um lucro para uma empresa de saneamento? O bom é que você tem um adensamento populacional, que você tem um local que tenha muitos prédios e tudo mais, porque você consegue acessar esse local com uma quantidade menor de investimento, digamos assim. Você precisa levar uns tubos maiores, mas são tubos de menor extensão, né? Então, a situação perfeita para saneamento é quando você tem algo um pouco mais plano, né? Ou talvez pontos um pouco mais altos que você consegue escoar água por gravidade até o ponto que você quer abastecer, mas o ponto que você quer abastecer, o interessante é que ele seja densamente povoado. Muitos prédios são muito bons porque você consegue uma grande quantidade de ligações, uma grande quantidade de faturamento com investimento menor, tá? Ao passo que se você tiver uma cidade muito plana, né, que não tenha muitos prédios, tenha muitas casas, você tem que gastar muito mais investimento para conseguir chegar até o faturamento e, consequentemente, também vai ter um nível de perdas muito maior, porque você tem um caminho maior a percorrer, tá? Então, é mais ou menos essa lógica do jeito que funciona. Quando você tem uma redução aqui de 50% da receita, digamos assim, não significa que o lucro da empresa vai cair 50%. Ele vai cair bem menos, tá? É capaz até de algumas desses municípios aqui, eles serem deficitários, eles não serem municípios lucrativos, e se a Sanepar perder, eventualmente, o lucro da empresa, a margem da empresa tende a ficar até maior, tá? Então, apenas uma visão aqui minha sobre o setor. O mais importante
é você realmente manter os municípios que têm uma população maior para que você consiga, de fato, lucrar em cima desses municípios aqui e conseguir manter os seus investimentos, né, para conseguir faturar e aumentar as ligações de água, reduzir as perdas, etc e tal. E é isso exatamente que a Sanepar tem feito, né? Se você for olhar aqui 2021, olha, um ano recorde aqui para eles na evolução do índice de perdas por ligação. Então, 2020 já tinha sido um ano muito bom e 2021 um ano melhor ainda. Talvez isso aqui tenha alguma influência do racionamento, provavelmente o racionamento de água, ele tende a reduzir um pouco as perdas, tá? Mas ainda assim, né, é um ponto positivo para a empresa aqui, que ultimamente ela tinha até estabelecido um patamar aqui maior para perdas e agora ela tem conseguido reduzir aos poucos, né? Acaba que ajuda um pouco na questão do racionamento, porque você consegue gastar menos água para conseguir entregar diretamente no consumidor. Uma questão importante para vocês olharem, né? O quanto que está aumentando os custos e as despesas operacionais da empresa. E aqui quando você compara em relação ao primeiro trimestre de 2020, você tem uma redução de 1,7%. O que impactou de forma considerável aqui? Primeira linha da empresa, né, a questão do pessoal. E como é uma empresa estatal que a gente está falando, o pessoal ele entra através de concurso público e, teoricamente, você tem uma flexibilidade menor para conseguir reduzir esse pessoal caso você queira. No entanto, né, a companhia ela tem feito alguns programas de incentivo à aposentadoria. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Aqui, redução de 1,6% em função da diminuição de 8,9% do número de empregados, tá? Então ela tem reduzido o número de empregados aqui, uma redução bem considerável ao longo de um ano, exatamente por causa do programa de aposentadoria incentiva, tá? Que acaba que a empresa ela paga um prêmio para a pessoa se desligar da empresa e mais ou menos o payback desse prêmio, que seria tipo assim, o quanto tempo ela vai conseguir, por causa da redução de custo, pagar o quanto que ela teve que pagar de indenização, é mais ou menos um ano, tá? Então, isso aqui tende a retornar à empresa a partir de um ano. O quanto que ela indenizou esses empregados que tiveram que sair da empresa, tá? Ela acabou, ao longo de um ano, ela vai ter esse retorno. Então, é interessante ver também que a empresa está com o pé no chão em relação à sua situação atual, né? Então, ela tem que se tornar mais eficiente porque ela está passando por algumas dificuldades. E você tem também a incerteza do marco de saneamento, que consequentemente, como ela vai ter que fazer muitos investimentos, ela não pode estar gastando tanto com despesas de pessoal. Então, eu vejo esses movimentos da Sanepar como algo positivo, tá? Apesar do que a empresa está enfrentando, realmente da tempestade perfeita e porrada de tudo aquele lado, a empresa está fazendo o dever de casa por esse lado, e isso é um ponto extremamente positivo na minha análise. Por fim, vamos aqui ao site do Girando Alpha para que a gente possa fazer uma conclusão acerca dos números da empresa, tá? Se vocês forem olhar o nosso pentagrama aqui, em valuation a empresa tem 5 de 5, né, no checklist. Renda passiva 5 de 5, uma boa pagadora de dividendos aí ao longo do histórico dela. Saúde financeira está muito boa, 4 de 5, tá? Isso tranquiliza em relação ao marco do saneamento, mostra que ela tem capacidade de conseguir realizar os investimentos que ela precisa. Qualidade da empresa é boa ao longo do tempo. O crescimento aqui que deixa um pouco a desejar realmente por conta dos últimos anos, né, 2020 e 2021, que a gente tem tido aí redução de EBITDA e de lucro, tá? Se a gente for olhar o PL histórico da empresa, vocês vão perceber que o preço-lucro tá mais ou menos aqui na média, tá? Eu diria que a média é 6,5. Então a empresa está tendo uma pressão nos lucros de fato, mas esse preço está meio que acompanhando, tá? Então, por isso que exatamente eu falo que eu não acredito que a Sanepar é uma mega oportunidade. O preço está barato, mas se você for olhar a pressão nos resultados operacionais, ela vem também, ela está surgindo, né? Então é questão da empresa conseguir reagir isso aqui, para conseguir voltar aí ao crescimento dos lucros ao longo dos anos. Se você for olhar aqui o EBITDA, nos últimos anos aqui a empresa tem caído um pouco. 2021, nos últimos 12 meses aqui ela sofreu. E no lucro também ela tá andando meio de lado aí desde 2019, mais ou menos, tá? E a queda de margens aqui, queda de margem líquida, queda de ROI, isso tudo impacta um pouco a perspectiva do mercado em relação à empresa. Apesar de eu achar que, de fato, é algo um pouco mais pontual, que nem eu citei para vocês ali nos dois casos anteriores, tá? Se você for olhar o endividamento da empresa tranquila, né, de saúde financeira, dívida líquida e EBITDA tem caído ao longo do tempo, né? Então ela tem aumentado um pouco a sua posição em caixa aqui, o que tem aliviado um pouco o endividamento, tá? Então não é preocupação a dívida da Sanepar. O que você tem é uma redução de payout esperada tanto para 2020 como para 2021. Então aqui os dividendos de 2020, por exemplo, já foram 19 centavos, bem baixo, né? E a companhia ela tem essa tendência de
distribuir pouco quando ela está passando dificuldade, tá? Então, para quem está esperando muito dividendo em 2021, provavelmente não terá. Se você tem, ó, vamos olhar aqui, por exemplo, lucro por ação 0,65. Então, se você for considerar aqui que a empresa ela mantém o lucro dela de 2021, ou de 2020 dos últimos 12 meses para 2021, tá? Se você considerar aqui que os impactos provavelmente não farão redução dos lucros da empresa, que ela pague 25% de mínimo, a gente tem um dividendo aqui de 16 centavos por ação. Dividindo isso pelo valor da ação, que é 4,13 aproximadamente, você tem um dividend yield aí de aproximadamente 4% para 2021, tá? Isso aqui é o mínimo que a empresa deve pagar se você considerar o payout de 25%, tá? Considerando aqui que o lucro da empresa em 2021 deve ser cerca de 1 bilhão e provavelmente será, tá? Então, assim, qual que é a minha opinião, tá? Conclusão aqui sobre o vídeo da Sanepar, tá? Se você for olhar em questão de 2021, 2022, provavelmente ainda teremos um cenário bem pessimista para a empresa, tá? Ainda mais se em 2022 a gente não tiver um grande ano de chuvas. No entanto, né, se eu for olhar um pouco mais com um prazo maior, eu acredito que essas pressões que estão acontecendo no curto prazo da empresa, elas são temporárias e elas têm uma grande similaridade com outro case que eu apresentei aqui para vocês há um tempo atrás, que foi o case da CVC, que é um case que, assim, por conta da pandemia também, você teve redução do volume de vendas de passagens, você teve a questão da Avianca lá que impactou a empresa, você teve a questão do Nordeste que impactou a empresa, o óleo no Nordeste. Então foram vários fatores assim que acabaram impactando. É meio que uma situação muito parecida que a Sanepar está sofrendo. Então a primeira questão do volume das águas, isso é algo inerente, né, do risco do setor no qual a empresa está. Segundo, é por conta que a empresa é estatal. Até se talvez se a empresa fosse privada, ainda assim ela precisaria ser regulada por um ente estatal. Se você tem, por exemplo, uma distribuidora privada no seu estado, é um ente estatal que regula essa empresa. Então, ainda que a empresa ela seja estatal, não necessariamente esse é um risco pelo fato dela ser estatal, tá? Talvez pelo governo ser acionista da empresa, isso impacta um pouco, mas eu ainda acho que mesmo se a empresa fosse privada, o reajuste ele não seria dado da mesma forma como esperado, tá? Essa é a minha visão. Então, mesmo assim a gente vê uma pressão de curto prazo, é exatamente isso geralmente que o mercado olha, tá? Ele olha muito mais para o que está acontecendo no momento e geralmente ele é muito conservador nesses momentos de pessimismo, nesse momento de caos, tá? Ele tende a ser muito emotivo e tende a postergar isso por alguns anos. Então, na minha visão, quem tem um prazo de investimento maior aí pode considerar a empresa como um possível investimento. É claro, é um investimento de alto risco, é uma tese de alto risco. Então, faça um dever de casa aí e tomem a decisão por vocês mesmos, tá? Galera, quero agradecer demais aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me fala, deixando um like aqui embaixo, se inscrevendo no canal, isso é muito importante para que eu consiga continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, para auxiliar vocês, quem sabe aí, numa tomada de decisão. Se você tem um grupo de investimentos de WhatsApp com amigos, que você sabe que aquele amigo investe em Sanepar, tá tomando um calor danado aí ao longo de 2021 ou no último ano, manda esse vídeo para ele ficar um pouco mais informado sobre a empresa e ficar um pouco mais tranquilo, quem sabe. Agradeço muito aí a presença de vocês até o final desse vídeo e até a semana que vem. Bons investimentos a todos. Um abraço.